Tem aparecido nas nossas conversas sobre governança, especialmente quando a gente falou, né, das preocupações do CEO, um novo tipo de planejamento. Você comentou ser o planejamento bottom-up. Eu queria entender o que é esse planejamento, o que ele tem de diferente do planejamento estratégico tradicional, como que ele pode ajudar especialmente essas empresas, né, familiares, essas empresas de médio porte que estão trabalhando governança agora. Essa questão do planejamento bottom-up, ela é recente, tá? Não, eu diria que não é um procedimento ainda implantado, mas eu vejo grandes vantagens na utilização, porque, contando uma história, eu, quando comecei a trabalhar lá nos anos 80, trabalhava numa multinacional que tinha capital francês, então, normalmente, quem traziam as questões de inovação e novidades eram a diretoria e os sócios, que faziam viagens para São Paulo, para o exterior, para a França, então eles traziam sempre esse know-how. À medida em que o mundo foi evoluindo e com a entrada da internet, né, essa informação ela está disponibilizada para todos. E hoje em dia, muito mais do que os sócios, né, do que propriamente os diretores, é essa nova geração, ou seja, são todas as pessoas que têm acesso à internet. Então, hoje se pode fazer qualquer curso, assistir qualquer palestra online do mundo inteiro. Então, o conhecimento que digamos assim, é utilizado na base da construção do planejamento estratégico, ele está disseminado, né? Não é mais restrito a essa questão. E tem várias questões que a gente pode dizer também, como a questão toda da mentalidade digital, que essa nova geração está muito mais pronta, tem muito mais presente do que propriamente os mais antigos, assim, as pessoas que têm mais idade. Então, dentro da lógica, assim, por que não envolver essas pessoas, né, todas, na elaboração do planejamento estratégico? Quando eu digo todas, não é pegar 1.200 pessoas de uma empresa, não, pegar representantes de várias áreas, de todas as áreas, numa lógica de que tenha diversidade inclusa, que não tenha problema de preconceitos, que tenha formações diferentes, mindsets diferentes, justamente desse caldo cultural que vem o planejamento estratégico bottom-up, né? Claro que ele vai ser referendado, aprovado, validado pela direção, mas o que eu tenho observado, eu já utilizo essa prática há alguns anos, três anos e meio, na realidade, é uma surpresa a quantidade de coisas que eles trazem não pensadas. Maurício, mas como que operacionaliza esse planejamento, então? Porque eu tenho essa dúvida. Antes era mais fácil, né? Tu fazia o planejamento na diretoria, repassava pela estrutura hierárquica até chegar, né, em quem executa. Mas se tu tem que trazer essa informação, esse poder de decisão lá de quem está na linha de frente, como que operacionaliza esse planejamento? Quando tu diz assim que ele era mais fácil, talvez ele fosse mais simples de criar, porque se tratava de um grupo, vamos dizer, seleto, que já tinha um hábito de pensar junto. Mas o processo de implantação era terrivelmente complicado e, na maior parte das vezes, não acontecia. Então, assim, é o fácil de criar e o terrivelmente complexo na hora de executar. Então, essa é a visão. Na essência, quando tu envolve as pessoas na construção, elas se envolvem desde o início e elas começam a estar comprometidas, né? Tanto é que quando o planejamento acaba, já está executando o planejamento. Não precisa mais aquela fase de comunicação, agora vocês vão elaborar plano de ação e tal, isso não precisa mais. Então, assim, o próprio Vijay Govindarayan e a René Moborn e o Sean King, que são do Estratégia do Oceano Azul, disseram assim, bota a execução na estratégia. E quem embutir a execução na estratégia? Fazer com que as pessoas que vão executar também construam a estratégia. Então, esse pensar torna mais ágil todo o processo, mais rápido, sem aquela fase ou aquele gap da criação, da construção para a implantação. Ela passa a ser uma coisa só. E tu falou de manejo, na realidade é respeitando as pessoas. A primeira coisa que se faz é uma reunião com praticamente todos aqueles possíveis participantes, que geralmente começa com um grupo, eu estou estimando assim, em torno de 30, 40 pessoas, mas ele pode variar e sempre tem adendos ao longo do processo, então, explicando o que se quer, se falando da lógica e desafiando-os a pensar em termos de empresa. Tá? Então, assim, começa desde o início um processo de envolvimento direto.